Hoje nós iremos falar sobre um grande teórico, né? Herbert Spencer. Herbert Spencer foi o revolucionário inglês do pensamento social e educacional. Herbert Spencer, ele nasceu em 1820 e faleceu em 1903. Foi um dos pensadores mais influentes do século XIX, considerado um verdadeiro revolucionário no campo das ideias. Ele era filósofo, sociólogo, biólogo e teórico político. Ele ajudou a moldar os rumos da educação e da sociologia moderna. Spencer se destacou por seu espírito inovador e por propor uma visão evolucionista da sociedade, muitos antes da teoria de Darwin. Para alcançar o grande público, né? E alcançou o grande público. Foi ele nascido na Inglaterra vitoriana. Spencer cresceu em um ambiente intelectual profundamente influenciado pelas ideias do pai, que era professor e defensor do livre pensamento, autodidata. Ele rejeitou a educação formal, que considerava mecânica e autoritária. Essa crítica à escola tradicional o acompanharia ao longo da sua vida e se tornaria uma das bases do seu pensamento educacional. Então, nós vimos que ele tinha muito estudo, né? E não gostava dos ensinamentos tecnistas, né? Herbert Spencer ele também ficou conhecido por aplicar a teoria da evolução às áreas sociais e morais. Ele foi o autor da expressão a sobrevivência do mais apto, muitas vezes erroneamente atribuída a Darwin. Para Spencer, assim como os organismos biológicos evoluem e se adaptam às sociedades humanas, também segue um processo de desenvolvimento e complexificação. Essa visão influenciou fortemente a sociologia nascente e marcou sua posição como um dos fundadores dessa ciência. No campo da educação, ele defendia uma formação centrada nas necessidades da vida prática. Em sua obra Educação Intelectual, Moral e Física, que ele lançou em 1861, ele propôs uma mudança radical na forma de ensinar, abandonando os métodos baseados na memorização e propondo o ensino da ciência e do raciocínio lógico desde cedo. Para ele, o papel da escola era preparar o indivíduo para viver de forma independente, produtiva e ética na sociedade. Então, nós vimos que ele fez bastante coisas em prol da educação, né? Aí nós vamos ver quem era a favor, quem era contra ele. Ele acreditava que o conhecimento útil era aquele que podia ser aplicado na vida cotidiana, deveria estar no centro do currículo escolar. Isso significava dar prioridade às ciências naturais, à matemática e à educação física, em vez dos clássicos estudos literários e religiosos que dominavam a educação da época. Spencer foi um grande defensor da educação científica para as mulheres, algo revolucionário em seu tempo, porque as mulheres não eram assim bem-vinda assim nesse mundo, né, científico naquela época. No aspecto moral, Spence valorizava o desenvolvimento do senso de responsabilidade individual. Ele acreditava que a moralidade deveria emergir da compreensão das consequências dos próprios atos e não da obediência cega às autoridades. Essas perspectiva libertária e racionalista o aproximou das correntes do pensamento liberal clássico, embora com críticas às instituições autoritárias.
apesar das suas ideias terem sido muito populares no final do século XIX, especialmente nos Estados Unidos. O pensamento de Spencer enfrentou críticas muito duras no século XX. Muitos associaram indevidamente suas ideias ao darwinismo social, que justificava o quê? Desigualdade social como naturais. No entanto, Spencer jamais incentivou a opressão de uns sobre os outros, né? Foi um grande mal-entendido. Ao contrário, ele pregava a evolução através da liberdade, da responsabilidade individual e da educação consciente. Ainda hoje, o legado de Herbert Spencer ele é muito debatido e descoberto por educadores, filósofos e sociólogos. A sua defesa da educação científica, né, de uma moral baseada na razão e de uma sociedade em constante aperfeiçoamento, mantém-se atual em tempo de transformações profundas. Ele gostava de pesquisar, né? De fazer coisas novas. Então, nós vemos aqui que Herbert Spencer foi o quê? Foi, sem dúvida, um revolucionário, um homem que, com coragem, racionalidade, ele ousou pensar em uma sociedade mais justa, preparada e consciente, numa sociedade que evolui, não pela força, mas pela inteligência, porque a força não leva a lugar nenhum, mas a inteligência sim, né? A inteligência faz grande diferença na vida das pessoas, tá? Então, nós vimos que ele foi uma pessoa que estudou muito, fez o quê? Grandes coisas na educação, né? E aí, aqui ele fala assim ainda, Spencer, a teoria da educação dele, qual que era? Que a educação é possível, é necessária. A alma da criança é maleável, conserva as impressões que lhe dão. Entretanto, o poder da educação não é absoluta. Varia segundo os tempos, lugares e circunstâncias, né? Ela não é estática, ela evolui. O educador deve ir até onde pode ir, mas é preciso sempre que espere ser reconduzido pela observação dos resultados aos limites dos ensaios razoáveis. Entretanto, uma confiança exagerada é preferível a uma desconfiança demasiada grande. A necessidade da educação decorre da própria teoria de Herbert, cujo princípio fundamental é a educação por instruções. Sob sua pena, o termo instrução toma forma nova. Instruir o espírito, para ele, é construí-lo. Os conhecimentos já não são os ornamentos do espírito, constitui os elementos e edifica, né? E para ele, qual que vocês acham que era o fim da educação? O fim da educação, segundo ele, o fim supremo da educação é a formação moral, a formação da vontade constante e refletida. Esta meta não poderia, essa meta não poderia, essa meta não poderia ser atingida atingida em todos os alunos pelo mesmo meio, né? Pelo mesmo meio. Não podia ser pelo mesmo meio. Por quê? Porque o homem. Fecha a mão, peraí. Porque o homem não poderia ser alcançado pelo mesmo meio. Porque o homem futuro não deve ser educado nem para a natureza, nem para a sociedade,
nem para a humanidade, mas para si mesmo. É preciso, portanto, apresentar-lhe todos os campos de atividade que podem abrir-se diante dele. Mais tarde, ou como diz Herbert, despertar no discípulo a multiplicidade do interesse. O homem de educação, segundo ele, são precisas ao homem de educação qualidade intelectual, profissional e moral. Deve possuir instrução suficiente, né, para poder identificar os problemas e desenvolver o seu talento, conhecimento que vai te moldar para a vida inteira. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou deixar mais uns escritos para vocês, tá? Para complementar, para não ficar muito longo. Depois eu vou deixar mais escrito no blog, no meu blog para vocês, tá bom? Agradeço pela atenção, espero que vocês estejam gostando. Vocês podem deixar também mensagem e o que vocês acharam, o que vocês gostariam de aprender mais. Agradeço pela atenção de todos. Obrigada.